Nosso estudo de hoje é a lição 8 do livro Palavras da Vida Eterna, Vida e Posse. Não é a vida mais que o alimento? Palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Aconselha-te com a prudência para que teu passo não ceda loucura. Há milhares de pessoas que efetuam a romagem carnal, amontoando posses exteriores, a gana de ilusória evidência. Senhoriam terras que não cultivam, acumulam ouro sem proveito, guardam larga cópia de vestimenta sem qualquer utilidade, retêm grandes arcas de pão que os vermes devoram, disputam remunerações e vantagens de que não necessitam e imobilizam-se no medo ou no tédio, no capricho maligno ou nas doenças imaginárias, até que a morte lhes reclama a devolução do próprio corpo. Não ouvides assim a tua condição de usufrutuário do mundo e aprende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. Vale-te dos bens passageiros para estender o bem eterno. Aproveita os obstáculos para incorporar a riqueza da experiência. Não retenhas recursos externos de que não careças. Não desprezes lição alguma. Começa a luta de cada dia com o desdobramento de quem observa a beleza terrestre pela primeira vez e agradece a paz da noite como quem se despede do mundo para transferir-se de residência. Ama pela glória de amar, serve sem prender-te. Lembra-te de que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou em nome de Deus, e que os tesouros de teu espírito serão apenas aqueles que houveres amealhado em ti próprio no campo da educação e das boas obras. Emmanuel, volta e meia, traz algumas lições chamando a atenção para os perigos do gozo do bem material aqui na Terra. E hoje ele termina a lição, mostrando para a gente quais são os verdadeiros patrimônios que a gente carrega com a gente. Os verdadeiros que a gente carrega são aqueles que a gente conseguiu amealhar para si mesmo no campo da educação, conquistas intelectuais e boas obras, que é a caridade, se fazer diferença na vida das pessoas. Esses são os patrimônios que a gente carrega. E Emmanuel assinala aqui para a gente. E quanto aos gozos do bem terrestre, ele convida a gente à prudência para que teu passo não se dê loucura. É interessante, ele usa a palavra loucura, porque é o que realmente acontece com a grande maioria de nós aqui na Terra, loucura. Por quê? Porque ele vem falar o seguinte: a gente fica acumulando posses exteriores, é normal a gente buscar o bem-estar, e essa busca é bastante legítima, e ela está defendida no Livro dos Espíritos, como a gente já teve oportunidade outras vezes de estar analisando. É errado a gente buscar o bem-estar? Claro que não, faz parte da lei de Deus. Mas desde que a gente siga 3 requisitos: o seu patrimônio não seja conquistado em prejuízo dos outros, você não permita que o teu patrimônio faça mal fisicamente ao seu corpo físico e nem te faça mal moralmente também. São 3 requisitos desafiadores, é claro, mas bota pra gente que são legítimos. O problema todo é quando a gente começa a passar do necessário para o supérfluo e se escravizar no supérfluo, como ele coloca aqui na lição de hoje. Então ele bota aqui, ele começa a amontoar posses exteriores, a grande uma ilusão, uma ilusória evidência. Terras que não cultivam. Muita gente na década de 90 começou a ter o interesse, a vontade de comprar casas de veraneio. Aí você compra casas em regiões que tem praia, em regiões que tem campo. E o que isso acontece? Muitas das vezes, terras que a gente não cultiva e que você fica escravo tendo que pagar IPTU, conta de luz, conta de água, e também zelar pela segurança dos ladrões, dos roubos que acontecem na tua propriedade. Então, a gente tem que começar... Uma vez eu estava até vendo um grupo de empresários conversando, falando que hoje em dia, quem tem dinheiro mesmo não faz mais isso. Aproveita para cada vez estar passando temporadas em alguns lugares, porque você acaba ficando preso a uma propriedade só. Mas se enquadra aqui no senhorio terras que não cultivam. Acumulam ouro sem proveito. O problema não é nem acumular ouro sem proveito. O problema é daqui a pouco você ficar no plano espiritual se lamentando, reclamando
de que quem utilizou o ouro não utilizou da maneira correta. Se deixou acumulado, quem vai pegar vai usar da maneira que quiser. Se desvincula, desapega disso. Guardam larga cópia de vestimenta, muitas roupas do guarda-roupa que vão envelhecendo sem ter utilidade. Ou então, muita alimentação, quando ele fala arcas de pão, que a gente acaba vendo deteriorar mesmo, que a alimentação acaba deteriorando mais rápido. Disputam remunerações e vantagens de que não necessitam. E aí, qual é o resultado? Muito profundo para a gente analisar, gente. A pessoa entra no medo de perder o patrimônio. No tédio, que é algo que falava o ouro de tolo, lá da música lá do poeta lá. Eu devia estar feliz porque ter conseguido tudo o que eu quis, mas confesso abestalhado, eu estou decepcionado. Foi tão fácil conseguir, agora me pergunto, e daí? Olha o tédio. Né? Ou então ele fala no capricho maligno, nas manias que a gente desenvolve, ou nas doenças imaginárias. Então ele bota 4 pontos. Ou eu vou entrar no medo, ou eu vou entrar no tédio, ou vou entrar no capricho, né, de só gostar de determinado hobby, de alguma coisa, né, os caprichos, ou as doenças imaginárias também. Aí ele coloca as doenças imaginárias, né, você ficar com o medo te traz doença desse jeito, o tédio, os outros trazem, acabam trazendo doenças também. Mas tem gente que acaba sendo hipocondríaca mesmo, né, por conta dessas doenças imaginárias. Até que a morte lhes reclama a devolução do próprio corpo. Quando a morte vem, você tem que devolver o corpo e devolver todo o patrimônio que você acumulou. Então ele chama mais uma vez a nossa atenção aqui. Nós somos usufrutuários do mundo. Vamos aprender a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. É lição que a gente tem que ter o tempo todo acesso. Por isso que o Emmanuel volta e meia, ele volta nesse tema. Por quê? Porque pega a gente de maneira sutil. A gente começa a criar necessidades. A necessidade de o quê? De acompanhar a evolução tecnológica. Então você começa a querer ter o último modelo dos aparelhos eletrônicos que estão sendo lançados. Olha, se você está querendo acompanhar a tua evolução tecnológica assim de maneira imediata mesmo, o que vai acontecer? Você vai ter que ter recurso para isso e vai se viciar nisso. Eu só quero ficar com um aparelho de última geração. Né? Conforme a gente vai fazendo isso, a gente vai percebendo o seguinte: por que é caro você acompanhar a tecnologia? Porque o valor que você está pagando agora está financiando a busca por mais evolução tecnológica. Então fica caro, mas se você esperar um pouquinho, e normalmente nos dias de hoje um prazo assim, de um ano, 2 anos depois, você consegue comprar por um preço bem mais acessível, sem ficar nessa disputa desenfreada pelo topo da tecnologia. Né? Mas ele bota aqui pra gente: não retenhas recursos externos de que não careças. Isso para tudo também. Às vezes a pessoa compra um telefone celular com 1000 recursos. Você usa esses recursos? Ah, não, eu estou comprando por causa da qualidade da câmera. Muita gente faz isso. Né? Tá, e por conta da memória também, para você guardar as fotos que você tirou. Mas muita gente ainda não domina esses recursos de salvar na nuvem, de poder fazer backup. E o que acontece? Um dia dá um problema no aparelho, porque o aparelho dá problema, todos eles dão problema. E aí você perde as fotos, os vídeos, tudo que você teve o trabalho de guardar, que eu não estava de fazer, porque eu não teve o trabalho de guardar, de fazer esse backup que eu estou falando. Então, não retenhas recursos externos de que não careças, não desprezes lição alguma. Começa a luta de cada dia, e isso é legal a gente pensar assim. Muito obrigado, Emmanuel. Começa a luta de cada dia eu tenho que pensar assim: eu estou deslumbrando a beleza terrestre pela primeira vez. Enquanto eu estou falando aqui com vocês, tem um pássaro cantando aqui no fundo. Estou prestando atenção nele. E outra coisa, agradece a paz da noite como se quem se despede do mundo para transferir-se de residência. Porque pode ser que seja a minha última noite. É paranoia? Vira essa boca para lá. Não, gente, não é não. A gente fazendo isso, a gente vai aproveitar mais. A gente vai aprender a dizer mais eu te amo para as pessoas que a gente ama. A gente vai aprender a aproveitar cada momento com a nossa família, com nossos amigos. A gente tem que aprender a fazer isso. Muito obrigado, Emmanuel, pelas reflexões. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.